A paz do Senhor Jesus. Eu sou a tia Sheila Gonçalves, eu sou da Igreja de Deus no Brasil, bairro Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E nós estamos falando sobre missões, e essa é a nossa videoaula, módulo 5. E hoje nós vamos falar de algum dos povos menos alcançados. Sheila, o que significa essa expressão menos alcançado? Né? O termo menos alcançado se refere ao povos, né, que são menos alcançados pelo Evangelho de Cristo, né, que ainda não chegou ao conhecimento dele sobre o Evangelho. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre os ribeirinhos. Os ribeirinhos, ele é formado por milhares de famílias que vivem na região da Amazônia, né, às margens do rio. Quando esse povo, quando eles moram próximo da cidade, a maioria deles moram à margem do rio. Mas quando alguns moram mais próximo da cidade, esses que moram são extremamente pobres, né? E eles sofrem com a poluição dos rios, esgoto, eles não têm muito saneamento, né, básico. Então eles sofrem muito, muito com isso. E do que eles vivem, né? As principais atividades desses povos são o artesanato, agricultura, né? E eles vivem também da caça, da pesca e do atrativismo vegetal, quase que não sai. Sheila, o que é atrativismo vegetal? Atrativismo vegetal é quando o ser humano retira da natureza, né, algum produto para sobrevivência, para uso próprio. Que produtos são esses? São a madeira, são borracha, são seivas, são frutos selvagens e etc. Tem várias coisas que eles podem tirar da natureza. Além da dificuldade diária, os ribeirinhos, eles não podem contar com a ajuda do governo, né? Porque eles oferecem pouco serviço público para eles, né? Na época da enchente, eles são os que mais sofrem. E muitas das vezes a casa deles são invadidas por águas, né? E para evitar esse tipo de enchente, o que eles fazem? O único recurso é ir subindo o piso de madeira, né, as palafinas, porque as casas deles são de palafina, né, com tábuas. E aí cada vez mais eles vão tendo que ir subindo, para ficar distante dessa água, né? As suas casas são construídas, né, como eu falei, utilizadas pelas madeiras que eles tiram, né, da natureza. E uma coisa que geralmente eles não contam, é difícil, é com saneamento básico, energia elétrica. Muitos se locomovem, né, por jangadas e a pesca, né, para eles é muito importante. Sobre jangada, deixa eu falar algo para vocês. Ano passado eu fui para Bolívia e eu fiquei 15 dias com os indígenas, né, numa tribo indígena, e depois eu fui para os ribeirinhos. Eu também fiquei um período lá com os ribeirinhos. E quando eu fui, para eu chegar até eles, a gente ia de barco, um grande barco, né, e a gente tinha que ficar durante o rio durante 2 dias. E à noite era muito escuro, irmãos, muito escuro mesmo. E a gente parava aquele barco e quando a gente olhava assim em volta, não tinha iluminação. A gente estava no meio do rio, né, no meio do mato. E quando a gente olhava assim em volta, a gente só via os olhinhos dos jacarés e das cobras. Porque os olhos de jacarés de noite, eles é igual o olho de gato, você vê aquela coisa brilhando. Então, assim, olha, eu vou ser sincera, foi algo que deu muito medo. E à noite, pra gente poder dormir, o barco estava parado no meio do rio, no meio do mato, sem iluminação. O que a gente fazia? A gente revezava um pouco, dormia e o outro vigiava para não entrar
jacaré, cobra no meio, dentro do barco, e um dormia, outro vigiava, daqui a pouco aquele que estava vigiando dormia, e assim sucessivamente. Então, esse é o meio, né, de transporte. A gente se locomoveu por um barco grande, mas também teve um período que a gente teve que se locomover também por jangada. Então, é o meio de transporte deles. Então, assim, eu tô contando para vocês um pouquinho da minha experiência que eu tive, que, nossa, foi marcante. E outra coisa, saneamento básico. Os principais problemas, né, na região são a falta de saneamento básico e de água potável. Eles também, infelizmente, eles sofrem com isso. Sheila, qual é o desafio de pregar o evangelho para eles? Este é o maior desafio para as iniciativas, né? As iniciativas de estar enviando um evangelho, né? um missionário para aquele lugar. Primeiro, o custo pessoal e financeiro para se manter é alto, né? Como eu te falei, às vezes tem que ser através de barco e o combustível para aquele barco é caro, né? Às vezes tem que fazer viagem, né? Fluviais dura vários dias. Também para você conseguir chegar ali por via aérea, que também custa caro. E outra coisa, isso é uma coisa assim que dificulta a pessoa pregar para esse tipo de pessoas, né? Como eu falei, nem todo mundo, irmãos, eles querem sair da sua zona de conforto, largar a sua casa, sua família, para enfrentar, né? Eu falo por mim, aquilo que eu enfrentei, que foi 2 dias dentro de um rio, podendo ser atacado por jacaré, por cobra, né? Os mosquitos, nossa, meu Deus, parecia que ia comer a gente vivo. Era muito mosquito, irmãos. E assim, a gente colocava roupas e eles furavam as roupas, entendeu? Teve uma noite que a gente tinha gente que levou rede para dormir no barco, mas não dava para todo mundo, né? Então um pouco dormiu no chão, um pouco dormiu na rede. E o que acontece? O que aconteceu? A gente estava dormindo na rede, um pastor estava dormindo na rede e os mosquitos começavam a furar ele por baixo. Ele levantou, colocou um plástico, né, aonde ele estava deitado e botou um lençol e mesmo assim ele estava de touca, estava de camisa de manga comprida, de calça e mesmo assim os mosquitos ainda furavam ele por baixo. Ele brincou e falou assim: meu Deus, parece que esses mosquitos estão trocando de bico, não é possível. E assim, irmãos, eu saí com o meu braço, era caroço puro, muito caroço, de muito mosquito me mordendo. E era uma coceira que não passava, era uma coceira desesperadora. Eu tomava remédio de alergia e não passava. A minha amiga, quando ela olhou para o meu braço, estava cheio de pontinhos pretos. O que ela fez? Ela pegou e espremia. Nisso que ela espremia, irmãos, parecia que eles tinham colocado ferrão dentro da nossa pele. Só começou a aliviar quando ela começou a espremer e foi tirando aqueles pontinhos pretos de dentro do meu braço, entendeu? Foi que a coceira começou a aliviar. Então, isso tudo é desafiador para você pregar o evangelho. Nem todo mundo quer passar por isso, né? Porque a pessoa tem que pagar uma passagem aérea, você tem que pagar o transporte, né, do barco e muitas outras coisas. Então, isso tudo dificulta para você pregar o evangelho nesses lugares. Vamos falar agora um pouquinho dos indígenas. De acordo com a Fundação Nacional dos Índios, existe cerca de 250 etnias indígenas no Brasil atualmente. E qual é o desafio, né, de pregar o evangelho para esse povo? Eu anotei aqui para vocês, eu vou ler. Primeiro, a literatura. Existem poucas pessoas, né,
que consegue falar a língua deles. Barreira cultural, pois para pregarmos o evangelho, temos que quebrar essas barreiras, temos que nos aproximarmos dele, conquistar a sua confiança para depois a gente pregar. Terceiro, barreira política. Muitas aldeias são isoladas e não podem entrar missionários. Quarta dificuldade, falta de investimento nas igrejas para enviar evangélicos, para pregar o evangelho, para pregar para aquele povo. Como eu falei, eu fiquei 15 dias numa tribo indígena e os índios, eles são muito desconfiados, tá? Como eu botei aqui, olha, na segunda dificuldade, eu coloquei aqui, ó, barreira cultural, pois para pregarmos o evangelho, temos que quebrar essa barreira, temos que nos aproximarmos dele e conquistar a sua confiança para depois a gente conseguir pregar. Porque o índio, ele é completamente desconfiado. Quando a gente foi para lá, né, quando a gente foi nessa tribo indígena, a gente estava com um grupo de... Olha, foi eu, do Rio, a minha amiga que viaja sempre comigo, ela é de Goiânia, foi mais 4 adolescentes, jovens adolescentes também de Goiânia, então 4, 5, 6, o pastor, que era responsável, e a esposa dele. Então, 6, 7, 8 pessoas na equipe. Quando é pra gente poder entrar lá, antes, você tem que passar todo o seu nome, o número do seu documento para eles, documento com fotos. Quando você chega numa tribo indígena, o que vai acontecer? Eles vão pegar o seu documento, vai conferir, vai olhar a foto para ver se é você. Isso tudo tem que ter um preparo, tem que informar quem vai estar entrando ali ou não, entendeu? Senão você não entra. Então, irmãos, eles são completamente desconfiados. E aí, quando a gente chegou lá, muitos deles não saíram de dentro da sua casa, até eles pegarem confiança na gente, para eles começar a se aproximar, entendeu? Então, temos que quebrar essa barreira, eles têm que confiar em você primeiro, né? E quando a gente foi para lá, a gente cozinhou junto com eles, a equipe missionária que foi, a gente cozinhava para a gente comer e para os índios. Cada dia era 2 que cozinhavam, entendeu? Então, assim, a gente dormiu em barracas, no meio do mato. A gente entrava e saía da barraca, a gente tinha que fechar rapidamente, porque a gente estava no meio do mato. Se você deixa a sua barraca aberta, você poderia entrar uma cobra ali dentro e você não vê. E de noite, quando você fosse dormir, você ser picado. E quando a gente ia dormir, a gente tinha que guardar todos os alimentos. Por quê? Porque poderia aparecer uma onça, poderia aparecer qualquer macaco que roubava os nossos alimentos, entendeu? Então, são coisas, irmãos, que só você tendo um chamado, você amando muito esse povo, né? Para você, que aí você vai largar a sua casa e você vai, entendeu? Então, eu vou fazer o segundo vídeo para não ficar muito longo e a gente volta falando sobre os ciganos.